お前、何が見えている？揺らいでいる。フェルンとか言ったな。お前、私の弟子 Eita porra, filho. より高みへと連れて行ける。未だかつて魔法使いがたどり着いたことのないほどの高みへ。 Ela queria isso, né? Ela queria poder, né? Fala, meu povo! Estamos de volta aqui para os 2 últimos episódios de Frieren. Como é que será que vai acabar? Será que vai acabar num clímax, num cliffhanger? Será que vai acabar tranquilo, como é a maioria da série? Mas, pelo jeito, vai acabar com a nomeação aí, ó, o diploma de Mago nível 1, né? Quem vai ganhar? Será que a Frieren vai ganhar? Será que a Fern vai ganhar? Meu palpite é que a Fern ganha e a Frieren faz alguma coisa pra Fern ganhar e fica assim ainda. Mas, como esse anime é diferente de tudo que eu já vi, talvez todo mundo ganhe. Então vamos ver. Vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal. Siga nas redes sociais pra voltar em futuras séries e animes aqui do canal, STZ React. E bora pra reação. Nossa, tem o Stark ainda, tinha esquecido completamente dele. Ele tava treinando, né? Já chega brava já. Não vai ter abertura não, só lamento. Era dos humanos. É onde a Fern e o Stark se destacam. それでもあれはハイター様からもらった杖。 Tem um valor 小さな頃からずっと especial. 悪気があったわけじゃ。少なくとも私には捨てるだなんて発想。 Mas, pô, fica de mal por isso? Pô, acontece. É uma maga, você tá participando de batalha. バカにしてほしいの？いや。じゃあラビーネちゃん、なでなでしてあげよっか。 Já que não quer zoeira, que tá um carinho. やんのか？ Aceitou o cafuné. 早くしろ。何その袋？ Pedaço de pau pra fazer um novo cajado da Fern. そんな役回りだ。あの場にいた誰もがそうなる可能性があった。負けは負けだ。俺の実力が足りなかった。 Justo. 知らないだろうが、どんな最悪な気分でも人は食っていくために働かなければ。 Talvez você não saiba disso, né? Ele é da família real, né? Linhagem real, sei lá. 電剣、お前みたいな老いぼれに。 Nossa, aí também não precisa humilhar o parça, né? リヒター、お前は本当のにわしはお前に何の剣をも抱いていない。きっと昔、わしがそういう生意気な若造だ。 Ih, falou pra ele, ó, seu futuro é ser igual eu. 何が言いたい？そう悲観するなということだ。 Não desanima não, que você só vai conseguir com uns 60 anos também. 老いぼれが結局何も買ってかないのかよ。 Só quis dar um tchau mesmo. 何かなのか？町の人たちに聞いて回ったんだけど、ここならどんなに壊れた杖でもし。 Não é material novo, é o cajado da Fern. このバラバラの物体は何だ？まさか杖なのか？こんなゴミをよこされても困る。ゴミじゃないよ。できないならいいや。フリーレン、お前は本当に勘に触るやつだ。俺がいつできないと言った。 Eu ia falar isso agora. Irritou ele falando que ele não consegue. 手入れの行き届いたいい杖だ。さぞかし大事にされていたんだろう。 フェルン、もう帰。 Vai falar que ela vai comprar um cajado novo sem saber que a Frieren tá consertando dela. そんなの俺だってわかんねえよ。やめてよ。分かろうとするのが大事だと思うんだよ。フリーレンは頑張っていると思うぜ。 É, ela era muito pior do que tá sendo, né? Então, entendeu o lado dela também. 要はお前の師匠のおかげで散々だった。いっそのこと慎重してくれた方がこっちも儲かるってのにな。
私の杖。Né, ficou brava à toa, tá vendo? Mas talvez se ela não tivesse ficado brava, a Freeling não teria entendido, né? のために思い悩んでくれる。彼女以上の死はなかなかいませんよ。 E dorme, hein? E gosta de uma dormida, filho. Bom, pra viver tantos anos assim, talvez esse seja o segredo, né? Tranquilidade, paciência e muito tempo de sono. それではこれより第三次試験を始めます。 Mano, se esse negócio acabar sem ter o resultado do terceiro teste, eu vou ficar muito puto. ほどの実力を持った者がいた。フリーレン様ですね。おかげで実力に見合わない者まで大勢 É o que eu falei no final do último episódio. すべてフリーレンが悪い。異例には異例を。第三次試験は私が担 Eita! 平和的に選別してやる。 Seleção pacífica? 絶大な魔力です。ゼイリエ様に匹敵するほどの。で直接見ました。あの魔力は制限されたもの。仮にそれが可能だったとしても、 Ela teve um tempo exorbitante. 相手の隙を生み出すこともある。熟練の魔法使いの戦いにおいて、相手の魔力を見誤るというのは、É, parece ser bem eficiente na minha visão. 偶然です。偶然わずかな揺らぎが見えた。それだけです。実に謙虚で堅実だ。 Caralho, o cara é pique então, pô. これだけの境地に立っておきながら、追い先はもう短い。 Que isso? フリーレンと戦うことは、この先一生ないだろう。それがたとえ勝てる戦いであっても、 Que isso? Vai botar o velho contra a Freeling? その弟子は取るものではないな。本当に残念だ。私の魔力の揺らぎが。第三次試験の内容は大魔法使いゼーリエによる面接です。 Ela tá suprimindo mana mesmo assim. してください。お知り合いなんですか？昔の A habilidade dela talvez seja mais interessante que a da Freeling, hein? Você fingir que tem a mana grande, mas ter muito mais ainda. 不合格だ。帰れ。理由を聞いてもいい？ Que isso? Ela vai selecionar assim, só olhando pra galera. 自分の姿がイメージできないだろう。魔法の世界では、イメージできないものは実現できない。 Ela vai reprovar a Freeling nesse caso também. フリーレン、 É. 不合格だ。そう。お前のような魔法使いが魔王を倒したとは到底信じられん。私一人の力じゃないよ。 Talvez isso faça ela se enquadrar. それならオートにいくらでもいるでしょ。私じゃなくてもいい。君がいいと思ったんだ。もう二度と村に帰れないかと思ったよ。その時一人のエルフが人里の方向を教えてくれた。本当に方向を教えるだけで励ましの言葉子供心になんて冷たい人だと思ったよ。 Realmente. 僕のそんな不安 E era mesmo. を見せてくれた。綺麗だと思った。ヒンメルたちと出会わせてくれたのは先生が教えてくれたくだらない魔法だよ。フェルンも同じように不合格にするつもりだろうけれども、多分それはできないよ。あの子はゼーリエの想像を超えるよ。何が想像を超えるだ。私の魔力を見て立ちすくんでいる。他の受験者と何ら変わらん。 Vamos ver. 待て、お前、何が見えている？揺らいでいる。フェルンとか言ったな。お前、私の弟子 Eita porra, filho. より高みへと連れて行ける。未だかつて魔法使いがたどり着いたことのないほどの高みへ。
Ela queria isso, né? Ela queria poder, né? いいのですか？あるかもしれない。そうですか。ゼーリエ様。いろいろと言ってくると思うけれども、要求を飲む必要はないよ。 Não precisa. に何を言っても不合格になるように、フェルンは何を言っても合格に。 Caralho. 私はフリーレン様の弟子です。フリーレンの入れ知恵だな。 Ela tinha acabado de falar que por isso que ela 次。 não pega humanos como aprendiz, porque são decepcionantes. E depois ela vai lá e oferece pra Fern, que é humana, de ser aprendiz dela. Mas vamos pro próximo, né? フリーレン様の弟子です。合格だ。 Então a Fern já sabia de tudo isso. Ela só fez parte de tudo isso praticamente pela Fern. 正直、お前が若い頃に会いたかった。血の気と野心に満ち溢れた。 E agora ele tá. 私は燃えかすには興味はない。 É. Ele não tá mirando no futuro, na expansão, na ambição, porque ele já tá velho. 戦うだなんて発想は湧かない。次。 Ela é doida, filho. Você tem que aprovar ela. まだ何も話していない。 Ai, ai. 一応この通り生身の僕も試験会場に来ているよ。 Ah lá, eu falei, mano. この試験期間中、本体は故郷の村から出ていないな。 Falei que eles era tudo clone. 驚いた。ユーベルにもバレなかったのに。実にいい度胸だ。合格。北部魔法隊隊長のビアベルだな。 Eu gosto do Itachi, mano. Ele é doido. 魔法ってのは殺しの道具だぜ。好きも嫌いもあるか。合格だ。 Gostou da resposta dele. 私を見てどう思った？ Ela não conseguiu? ちっちゃくて可愛いなと思いました。 Ela não conseguiu invadir a mente dela? 全然。すまなかったな。確かに今年は豊作だ。 É, até que bastante gente foi aprovada, né? フリーレン、ここまで来れたのはお前たちのおかげだ。これで故郷に墓参りに行ける。そう。 Então ele queria, na verdade, só por isso, né? Nossa, cookies faz tempo que eu não como, hein? Eu nem sou de doce, mas deu um desejinho. 何この状況。 Mano, agora eu tô pensando aqui, tá dando até uma fomezinha. Acabou a bateria. あ Tá dando até uma fomezinha. E eu não botei a mistura pra descongelar, hein? Tristeza. お貴族様じゃねえか。タメ口叩いてすみませんでした。構わん。わしは Verdade, né? Ele teve que aprender etiqueta pra se passar por nobre, né? もともと体が弱かった。戦争に敗れた北部高原の辺境貴族の令嬢でな。あの頃のわしには富も権力も必要だった。それしか救う手立てをわしは知らん。 E não conseguiu. 大陸魔法協会を樹立したのは妻が亡くなってほどなくしてからだ。あれほどの無力感はない。本当に皮肉なものだ。今ではわしは国ですら動かせるという。 Mas ele não quer. フリーレンに伝えてくれんか。魔法が楽しいものだったと久々に思い出せた。私は勇者一行のフリーレンに憧れて魔法使いになったんだ。 Que isso, é um fanzaço. さすがは魔法都市オイサーストだね。 E ela tá lá, atrás das novas magias dos grimórios. 第一次試験でフェルンたちを殺そうとしたんでしょ。フェルン愚痴ってたよ。一級魔法使いになりたかったのも望む魔法が与えられる特権のためだ。強え魔法が手に入ればそれだけ魔族をぶっ殺せるからな。
でもな、それと関係ない場所でも困っている奴がいたらなるべく手を差し伸べ Por que que ele quer ajudar tanta gente? そんな冒険探が大好きだった。でも村のジジババどもはそんな話めったにしやがらねえ。やれ村を襲った魔物を退治しただの、やれ商人の護衛をしただの、ひどいもんだと単なる荷物運びまであった。全然大したことじゃねえ。つまんねえ話だ。そう思ったよ。 Então o Himmel que é o cara das pequenas coisas. 勇者ヒンメルが死んで Que também fez grandes coisas. 確かに戦況の塔もベーゼも光極竜も魔王すら俺の村には関係ねえわな。 Exatamente. Isso daí tem a ver só com a pessoa, né? を守るので手一 É 杯。 mais pelo ego, essas grandes conquistas, do que 勇者ヒンメルが pelo povo. くだらない冒険探だ。俺が言いたいのはそれだけだ。少し長話が過ぎたな。結局あいつらと一緒に帰ることになっちまった。 Eles reprovaram, né? 出会いは大切にしろよ。根性の別れってのは何も死別だけじゃない。いや、百も承知か。 Interessante. きっとこんなことをしたって世界は変わらない。でも僕は目の前で困っている人を見捨てるつもりはないよ。大丈夫だよヒンメル。世界はちゃんと変わっている。 Memória dele serviu de inspiração pra alguém, pelo menos. Não só pra Frieden, né? 同伴者ありって聞いていたんですけど。申し訳ありません。ゼーリエ様からの通達でフリーレン様は出禁です。仕方がないよ。ゼーリエの機嫌を損ねてしまったからね。全く子供みたいな人だよね。まあ私も来たくて来たわけじゃない。 Ela tem uma birrinha com ela, né? 旧魔法使い。この世界で50人もいない魔法使いの頂点か。フェルンも立派になったね。 E as habilidades do Stark? Você não vai ver ele pondo em prática, não? 構わないよ。昔からそういう人だったから。どうしたんだよフリーレン。やっぱり見えているね。私の魔力の揺らぎが。私は戦いしか知らない時代遅れの魔法使いです。ゼイリエ様にもよく言われます。魔王軍との戦火の時代に生まれていれば、名だたる英雄たちと共に。É isso. 私はあの方を未来で一人孤独にさせたくないのです。たとえそれが伝説の魔法使いフリーレン様を討ち取ったという悪名であろうとも。 Que ela vai querer batalhar com a Frieden agora? まったく。戦いしか知らない魔法使いは不器用な連中が多いんだから。歴史に名を残す必要なんてないよ。 Está com a bateria acabando do meu fone ainda, que merda. 魔法で作られたものだ。それがどうした？先生が好きだった魔法だ。くだらない魔法だって言っていなかったっけ？正直フランメは失敗作だった。あれほどの才を持ちながら私ほどの高みへはたどり着けなかった。 Assim como a Frieden falharia. Ou falhou. まぐれで取ったはずの弟子なのに一人一人の性格も好きな魔法も鮮明に思い出せる。フリーレン、なぜか私は弟子を取って後悔したことは一度もないんだ。たとえ歴史にその名を残せずとも。 Ela lembra de todos, então. 素直に気持ちを伝えられないんだ。本当に子供みたいな人だよ。フリーレン様、特権の授与が終わりま Isso é antes ou depois da treta? す。様、その方の怪我どうしたんですか？教会で治療しないとね。まだやってるかな。本当に不器用な人だ。 Ele desistiu da ideia. No papo. 今日は何して遊ぶ？悪いな。
兄ちゃん今日は遊べないんだ。 Meu Deus, que inferno. Eu não vou conseguir ver 4 minutos sem acabar essa bateria, mano. Tomar no cu. Não sei se sai o áudio no... これでオイサーストともお別れだね。 Mas fica repetindo aqui. Battery low. どこ？ Do fone de ouvido. ところでフェルン、昨日はどんな魔法をもらったの？ Das flores. わかりませんか？服が綺麗になっている。これはまさか。服の汚れをきれいさっぱり落と Ela pegou a magia das roupas limpinhas. さすがは生ける魔導書ゼーリエだね。神話の時代に存在したとされる伝説級の魔法だよ。でかしたフェルン。ゼーリエ様はすごく嫌そうな顔をしていましたけどね。正気かお前。 Claro que não. いい君だ。 Ai, ai. Disse não pra Frieren porque a Frieren ia pedir algo chato e Fern foi lá e pediu algo chato. 3年後また頑張ることにするよ。そう、よかった。楽しかったよ。元気でね。 Achei que elas iam acompanhar eles todos juntos, mas não. ずいぶんあっさり別れますね。クラフトの時もだ。ヒンメルってさ、 Por que da despedida curta? でも旅を続けている以上また会うことだってあるだろう。涙の別れなんて僕たちには似合わない。 Caralho. また会った時に恥ずかしいから。 Então a despedida curta é pra se encontrar novamente e pra não se despedir de maneira triste, né? Como se fosse a última vez que fosse se ver. Que jeito Frieren de terminar uma temporada, né? Muito interessante, muito diferente. Tem pós-crédito? また会った時に恥ずかしいからね。 Ela explicando por quê. それは Forte. Vamos falar um pouquinho sobre, né? Então é isso, meu povo. Primeira temporada de Frieren. Últimos 2 episódios. Tivemos o final do exame de Mago nível 1, né? Que jeito Frieren de terminar, né? Com a maga simplesmente escolhendo. Sem treta entre um contra o outro. Sem missão em conjunto igual foi o segundo teste. Escolha a dedo. Que loucura. E a Frieren já sabia de tudo. E resolveu passar por tudo aquilo mesmo assim. Ajudou pessoas que iam ficar sabendo da vulnerabilidade dela. Desde o início a importância das pequenas coisas, né? Acho que esse é o tema central da temporada. Os detalhes, né? A sensibilidade das pequenas coisas valerem mais para serem muito mais importantes para as pessoas do que grandes conquistas, pequenos atos que significam ter um peso muito maior. E sobre aparências, né? Sobre nem aquilo que parece ser mal é totalmente mal, nem aquilo que parece ser bom também é totalmente bom. São todos pessoas e pessoas têm seus motivos, têm seus defeitos, têm suas qualidades. Então é um anime muito profundo. Eu não sei se tem gente que assiste e gosta sem analisar essa parte mais profunda de cada personagem e das relações e das palavras usadas em si, né? Mas eu acho que quem analisa Frieren por esse lado de magia ou até pela história em si, que eu não acho a história brilhante, mas eu acho essa parte das relações, essa parte humana, muito mais relevante. Eu acho que teriam maneiras de contar essa história de forma melhor, entendeu? Mas o foco não tá exatamente na história, tá nessas relações, no impacto dos atos nas pessoas, das pessoas nas pessoas, das palavras nas pessoas, o que significa poder, o que significa ser melhor do que o outro, é ser mais forte, ter mais mana, é se conhecer mais magias, não. É no impacto que você tem na vida das outras pessoas, ou para uma pessoa. Então, é uma aula aqui, né? Esse anime é uma aula de filosofia, é uma aula de sociologia. É muito diferente de tudo que eu já vi de anime, que é muito mais focado no poder, né? Também tem muito esse lado humano, né? Mas principalmente voltado para tragédia, talento, esforço, né? E aqui não.
Aqui é muito mais sobre propósito de vida. O lance da imortalidade também, de certa forma, é um conceito muito interessante se jogar no meio desse caldeirão aqui de brisas, né, que eu chamo aqui, essas brisas sobre a vida. Então, quando você joga a possibilidade de durar muito mais tempo que as pessoas, você pode perder o brilho na vida ou se apaixonar mais ainda por ela, né, através dos outros, porque se você for pensar só em você enquanto você vive muitos anos, você vai perder muitas pessoas ali em volta de você. Isso é triste, mas permanecer vivo pode ser uma dádiva ou pode ser uma maldição, né? Então, se você encarar como uma dádiva, uma oportunidade de conhecer mais gente, de impactar mais pessoas, isso é uma dádiva. Você encarar como, se for ver mais mortes, perder mais pessoas, desapontar mais pessoas ou errar mais com pessoas, então você tá vendo como uma maldição. E aqui ensina que se um humano pode levar a vida dessa forma e viver tão pouco tempo, como se fosse viver para sempre, por que a Frieren ou os elfos ou qualquer pessoa que vive muito mais não poderia viver dessa forma também, né? Ou não deveria, né? Seria uma vergonha ter essa oportunidade e não aproveitar. Então essa é a lição que fica dos heróis pra Frieren e pro mundo, né? E pra nós aqui, né? E vamos ver o que vem na segunda temporada, né? O que você acha que vai ser? Vai continuar essa mesma pegada? Eu ainda tenho a teoria que a jornada pro além, todo mundo que morreu aqui, que passou aqui de certa forma, eu acho que eles se encontram num mundo espiritual aí. E em todos os episódios tem citação dos heróis, eles permanecem vivos de certa forma. Teve essa despedida aí, esse lance da despedida que o Himmel fala porque eles vão se encontrar novamente, e eu acho que isso vai acontecer. Então, vem comigo, se inscreve aí no canal, deixa o like. Siga nas redes sociais para voltar em futuros animes e séries aqui no canal. Acho que vem terceira temporada de Jujutsu Kaisen aí, provavelmente. Muito obrigado por você que acompanhou comigo até aqui. Tem outras coisas para você assistir aí no canal, certeza que você vai gostar. Aceito sugestões, críticas, tamo junto, até a próxima aí. Tchau.